Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu vim indicar pra vocês uma duologia de romance com elementos fantásticos que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E eu estou falando da duologia da Jessica Clare, Go Hug Yourself e What the Hex, que é uma duologia de romance, meio que comédia romântica, que tem elementos fantasiosos porque vamos acompanhar uma comunidade de feiticeiros. Também temos bastante cenas quentes, um suspense para desvendar e, é claro, um romancinho de dar água na boca. Sinceramente, essa duologia tem tudo aquilo que eu gosto, por isso que eu fiz essa leitura, eu gostei muito e tô fazendo esse vídeo aqui para indicar para vocês. Infelizmente, ele não tem disponível ainda em português, não temos previsão de lançamento aqui no Brasil. Também não temos ele no Kindle Limited, mas vale muito essa recomendação se você lê inglês, se você gosta desse tipo de leitura. Então nesse vídeo eu vou falar sobre os dois livros, tá? Sobre as tramas e a minha opinião sobre o que eu achei de ambas as histórias. Se vocês gostam de vídeo em que eu trago indicações de livros gringos que poderiam ser tragos pra cá, ou autores que vocês têm que ficar de olho, já vai deixando o like, porque em breve eu vou fazer um compilado aí de livros que eu acho que deveriam ser traduzidos para o português. Vocês perceberam, gente, que eu tô de blusinha de frio, que eu tô de casaquinho? Nossa, eu tô tão feliz porque choveu, o tempo virou, enfim, não está fazendo aquele calor insuportável. Mas enfim, né? Bora deixar de conversa e vamos falar sobre esses dois livrinhos. O primeiro livro da duologia é Go Hex Yourself, e ele vai contar a história da Reg, da Regina. Ela é uma jovem que precisa desesperadamente de um emprego. Ela mora com seu melhor amigo Nick e ela tá passando ali por alguns problemas financeiros por causa dos empregos. Ela não consegue se manter no emprego porque ela tem toque e ninguém gosta muito da forma como ela lida com isso, porque ela sempre tá querendo organizar tudo, então os chefes acabam se irritando e acabam a demitindo. Então, quando ela vê um anúncio no jornal de uma entrevista de emprego, ela acha que ela tá se candidatando para trabalhar como assistente na Spellcraft, que é uma empresa de jogos de cartas que ela joga bastante, a Reg é viciada, e ela acha que ela tá se candidatando para essa vaga específica de emprego. Então ela vai ali para a entrevista dela, mas quando ela chega no local, ela já começa a perceber coisas estranhas. Primeiramente porque não é uma empresa onde ela tá tendo entrevista, e sim numa casa. E a pessoa que tá fazendo entrevista com ela não é bem aquela pessoa que ela tava imaginando, não é o CEO da empresa. Então ela já começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali. O que ela não entendeu ainda, ela vai sacar aí ao longo da leitura, é que na verdade ela se candidatou a uma vaga de familiar. Familiares nessa história são pessoas que são usadas como canalizador de magia para feiticeiros. Ou seja, para um feiticeiro ou uma bruxa lançar um feitiço, uma magia, uma maldição, ele precisa de uma energia, além de fazer as oferendas ali para os deuses para que o feitiço seja, completo. E a Dru, que é uma senhora bruxa aí de muitos e muitos anos, ela está procurando um familiar, por isso que ela coloca ali no jornal. E coincidentemente ou não, a Reg acaba respondendo, acreditando que estava na entrevista de emprego de Spellcraft. Mesmo com essa confusão inicial, ainda assim a Reg aceita o emprego porque ela tá precisando de dinheiro e na mente dela ela ainda vai atuar como assistente da Dru, porque ela não acredita nesse papo de feiticeiros. Ela só acha que a senhorinha é muito velha e ela tá inventando essa coisa de magia na mente dela. Mas uma pessoa que não está nada satisfeito com essa contratação é o Ben, o sobrinho da Dru. Ele era contra a ideia desde o início de contratar um familiar fora da sociedade dos familiares, que é onde eles conseguem contratar essas pessoas específicas, para poder ajudar os feiticeiros. E fica mais ainda indignado quando a sua tia resolve contratar uma humana que não acredita na magia, que não acredita que feiticeiros existam. Então ele tenta fazer de tudo para que a Reg não seja contratado, mas infelizmente ele não consegue, já que a sua tia é muito firme na sua decisão e ele vai ter que aceitá-la ali na casa, querendo ou não. E o início do livro é basicamente isso, a Reg trabalhando ali naquele lugar sem entender que ela está de fato mexendo com magia, mexendo com feitiçaria, até que enfim a ficha da Reg cai de vez e ela percebe que sim, está lidando com feiticeiros, que a magia é real. E em meio a essa recente descoberta, a Dru, a sua chefe, vai acabar sofrendo uma maldição de um inimigo em comum que ela tem. Ela acaba caindo em um sono profundo que coloca em risco a sua vida. E é então que a Reg e o Ben vão acabar se juntando para poder trabalharem juntos para encontrar essa pessoa que está fazendo mal à tia dele, ao mesmo tempo que procura uma forma de quebrar esse feitiço. Esse livro foi o primeiro contato que eu tive com a escrita da Jessica Clare. Eu não conhecia, eu já tinha visto esse livro por aí, mas eu não tinha ativamente lido nada dela, então eu fiquei muito animada de conhecer, porque eu gosto muito dessa vibe de comédia romântica misturada, meio que com fantasia, e aqui a autora ela não decepciona. Ela insere bastante os personagens nesse universo que ela cria, então a gente vai ver muito de magia, o dia a dia de um feiticeiro, como que eles podem fazer feitiços. É bem interessante porque
a gente se sente parte da história. E o próprio mistério envolvendo essa maldição aí pra Drusilla também é muito interessante. Não é bem um thriller, tá, gente? O livro ele não vai por esse caminho, mas ele traz esse frescor, né, do quebra-cabeça, porque a gente precisa descobrir quem é que tá tentando machucá-la de alguma forma. Então vai ter investigação, os personagens eles vão ter que ir a fundo pra descobrir realmente como podem ajudá-la. E isso claramente deixa a narrativa mais interessante, mais sagaz. Eu amei os personagens, principalmente o casal principal. A Reg, ela é muito fofa, assim, ela tem ali seu problema de toque, e é engraçado como ela vai lidando com isso ao longo da escrita, tentando organizar tudo, sempre com um pezinho ali na limpeza, porque isso acalma os pensamentos dela, e a autora meio que explica também o porquê que isso acontece. Ela tem um problema ali na sua família com os pais, a autora não se aprofunda tanto nisso. Eu até gostaria que ela tivesse trazido mais, né, a questão dos pais na história, mas eu entendo que ela não queria pesar o enredo dela, ela só queria focar mesmo na parte do romance e do mistério em si. E assim, ela é muito fofa, muito proativa, bem divertida também. Eu gosto muito dos embates que ela tem com o Ben inicialmente. Ele é aquele cara bem taciturno, então um homem que tem uma reputação não muito espetacular, sabe? Que sempre coloca medo nas pessoas que estão perto dele. Então ele não tem muitos amigos, tanto dentro quanto fora da sociedade de feiticeiros. Mas ele tem a sua tia, a Dru, que é uma personagem muito icônica nesse livro. Ela é aquela senhorinha fofa, mas também meio maliciosa. E é muito legal ver a relação dos personagens, que é como se fosse mãe e filho. É bem divertido, traz um aconchego pra gente, lembra aquela coisa de Found Family. Então eu gostei muito da sensação que a história trouxe pra mim. O romance, ele é cheio de farpas, né? Inicialmente é meio que um anime lovers, porque os personagens não se suportam, mas existe sim uma atração que está escondida ali. Só que a sociedade que eles estão inseridos, que é a sociedade dos feiticeiros, prega que não é de bom tom um feiticeiro se associar a um familiar, no sentido romântico da palavra. E querendo ou não, isso acaba impedindo o Ben de ir atrás da Reg, porque ele sempre pensa na reputação dela, em como ele pode acabar piorando, já que ele também não é muito bem quisto ali, né, na sociedade. Ele tem uma reputação bem complicada e ele não quer que isso manche ela. Assim, é bem legal o desenvolvimento do relacionamento deles, eu gostei muito, principalmente da forma como eles vão transformando isso em atração, isso em amor. Esse primeiro livro, ele foi mais lento pra mim, não sei dizer se é porque o livro é maior do que o segundo, ou se é porque eu não tava, assim, tipo, eu tava de ressaca, então não tava lendo muito rapidamente. Então eu senti que o ritmo de leitura realmente foi um pouquinho mais lento comparado ao segundo volume. Ainda assim, foi uma leitura mega divertida, com cenas quentes na medida. Então é um livro, assim, perfeito pra quem gosta dessa temática, e tenho certeza que também vai se encantar muito por esses personagens. E o segundo livro dessa duologia é What the Hex, que vai contar a história da Penny, uma das amigas da Reg que ela conhece aí no primeiro livro, e do Willan, que é meio que um amigo barra rival do Ben. Então eles já estão inseridos no contexto do primeiro livro, é bom que vocês leiam, inclusive o primeiro antes, pra vocês entenderem como que eles vão acabar se relacionando. E é isso que eu vou explicar pra vocês agora. No primeiro livro, com essa situação da Dru, o Ben e a Reg precisam de o máximo de favores possíveis pra poder descobrir quem é o culpado, quem fez o feitiço pra ela. E eles acabam então pedindo ajuda do Willan, que é um outro feiticeiro, amigo aí conhecido do Ben, e ele ajuda eles de alguma forma pedindo em troca um favor. E o favor dele é que eles encontrem um familiar para o Willan. Acontece que no passado o Willan se meteu em uma confusão e ele foi acusado, não sabemos se justamente ou injustamente, de uma coisa que fez com que ele acabasse sofrendo uma penalidade. Ele deveria passar 33 anos sem lançar feitiços e sem poder ter um familiar. Já se passaram 23 anos e mesmo ele lançando ali debaixo dos panos, ele precisa desesperadamente de um familiar, porque quando eles não têm um familiar, eles precisam usar a sua própria energia para poder fazer feitiços. E sem a ajuda de um familiar, eles não conseguem fazer feitiços muito grandes. Por isso que o Willan tá tão desesperado para tentar encontrar uma pessoa que trabalhe para ele por debaixo dos panos, porque se a sociedade dos feiticeiros descobre o que ele tá fazendo, ele com certeza vai ser penalizado mais uma vez. E aí no segundo livro começamos a história com o Ben e a Reg pagando esse favor. A Penny é uma das amigas da Reg, elas se conheceram em uma loja que vende artefatos mágicos para feiticeiros, e a Reg sabe que a Penny faz parte da sociedade dos familiares. Ela tá na fila ali pra se tornar familiar, porque o sonho dela é se tornar bruxa, fazer seus próprios feitiços, mas pra isso ela precisa aprender com um bruxo, aprender com um feiticeiro. Mas infelizmente as coisas não têm dado certo, quase nenhum bruxo procura familiares, porque eles vivem muitos anos e eles normalmente ficam com as mesmas pessoas durante todos esses anos, então tem mais oferta de familiares do que a demanda de bruxos pede. E já tem 9 anos que a Penny tá esperando o seu grande momento de aprender
poder de ser realmente útil naquela sociedade. Por isso que quando a Reg chega com a oferta dela trabalhar por debaixo dos panos para o William, ela aceita de cara porque ela sabe que esse seria o único momento em que ela realmente conseguiria chegar perto dos seus objetivos. Mas só chegar ali e trabalhar para ele seria muito arriscado, até porque o William tá sofrendo a penalidade e ele não poderia ter um familiar de jeito nenhum. Por isso, para despistar tanto a sociedade dos familiares quanto a sociedade dos feiticeiros, eles resolvem fingir que estão em um relacionamento. E aí você já imagina o que pode acontecer nessa leitura. Romance falso, os personagens são completamente opostos. Vai dar match, né? Eu confesso pra vocês que eu gostei muito mais desse livro do que do primeiro. Na verdade, os dois são muito bons, mas o meu favorito foi o segundo, porque primeiramente eu achei ele mais leve, mais rápido de ser lido. Como comentei antes, eu não achei que o primeiro foi tão fluido assim pra mim, não sei se foi questão de páginas, se foi realmente a minha experiência com a história. Esse segundo eu achei muito mais rápido, eu me envolvi mais, eu li basicamente em 2 noites, então foi uma leitura que realmente passou voando pra mim. Além disso, eu também achei os personagens mais interessantes. Eu gostei muito do primeiro casal, do Ben e da Reg, achei eles muito fofos, mas nada supera pra mim o William e a Penny, porque eles são completamente opostos. O William, ele é na dele, ele é rabugento, ele gosta das coisas do jeito dele, é muito sistemático, sabe? Assim como o Ben, ele também não tem uma boa reputação, ainda mais, né, com essa sanção que ele sofreu aí por causa de algo que ele fez no passado. Então ele também não tem muitos amigos, na verdade ele é desprezado por muitas pessoas, coleciona vários inimigos, e ele leva isso muito ao pé da letra. Ele é uma pessoa bastante irritante, intragável, que vai testar muito a paciência da coitada da Penny, que é assim, gente, um amor de pessoa. Ela é toda espalhafatosa, muito agitada, o próprio estilo dela, as cores de roupas também já deixa claro muito bem a sua personalidade. No que ele não tem de amigos, ela tem, então é uma pessoa que é muito fácil você se apaixonar, porque ela é divertida, ela é engraçada, ela rouba a cena, e ela é muito bocuda, porque ao mesmo tempo que ela é fofa, ela também é muito ousada. E quando começam as interações sexuais entre os personagens, você percebe muito isso, porque o William, ele é muito tímido, assim. Mesmo sendo um cara rico, seguro de si, na cama ele é um tipo de pessoa que é ainda um pouco tímida, sabe? E a Penny não, ela é o completo oposto, ela fala o que ela quer, ela tem boca suja, então ela deixa ele muito envergonhado e é muito legal essa interação entre eles, é muito divertido você acompanhar, porque os papéis aqui foram completamente trocados e eu sinceramente amei isso. Falando do plot em si, eu achei bem interessante como a história foi caminhando, eu achei muito legal. Claro que o primeiro livro ele tem um quê a mais, porque temos um mistério, eu achei uma sacada da autora muito boa quando ela foi revelar o plot pra gente, porque eu não tava imaginando. O plot do segundo livro em si, ele foi uma coisa mais simples, que a autora conseguiu resolver mais facilmente. Não trouxe esse suspense pra gente, porque nós já sabíamos quem era o vilão desde o início, mas ainda assim acredito que foi bem executado. Outro ponto também é que esse segundo livro tem muito mais cenas quentes do que o primeiro livro. Acredito que foi por causa da personalidade do casal e isso com certeza refletiu no tamanho das cenas. Em Go Hug Yourself, a gente meio que tem uma cena principal que é bem rápida, digamos assim, e temos umas 2 cenas de preliminares, tá? Já em What the Hex, a gente tem muito mais cenas de preliminares, muito mais diálogos safados entre os personagens e, consequente, também mais cenas do ato em si. Tô apontando essas diferenças para que vocês possam saber tudo que vocês vão encontrar nos livros. No geral, foram boas experiências, eu gostei muito, tanto que eu tô indicando aqui pra vocês. Me diverti horrores, os personagens, eles são icônicos, eles vão aparecer em ambos os livros, então vocês vão já se familiarizar bastante com eles. A própria sociedade que a autora cria é muito interessante, mesmo que ela não aborde. Ela foca mais no ato em si, de fazer magia, de lançar um feitiço, como é que funciona. E isso eu acho que ela fez muito bem, deixou a história bem mais ambientada, bem mais divertida, eu gostei muito também. A escrita da Jéssica é muito gostosa, como eu falei pra vocês, eu não li nada dela antes, mas se ela tiver qualquer outra comédia romântica, com certeza eu vou ler. Eu gostei muito da escrita dela, é em primeira pessoa, dividido entre os pontos de vista de ambos os personagens, que eu gosto demais. E além disso, tem muitos diálogos sarcásticos, cenas bem cara de sitcom, então assim, é um livro bem divertido, rápido de ser lido, que com certeza calha pra qualquer momento. Eu indico muito pra quem tá querendo sair da ressaca literária ou que tá procurando uma leitura que vai te deixar imersivo, que vai te deixar apaixonado. Como eu falei pra vocês, ambos os livros não têm previsão de lançamento aqui no Brasil, mas ainda assim acho que vocês têm que ficar de olho, porque são histórias muito legais e tenho certeza que vão te cativar. É isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Comenta aqui abaixo se você conhece os livros, se você gosta dessa vibe de romance com fantasia, quero muito saber a opinião de vocês. A gente então se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!